Um mundo de alegria, vamos sorrir e nunca murmurar. Vamos cantar de Cristo noite e dia e com Jesus o mundo transformar. Vamos encher o mundo de alegria, vamos sorrir e nunca murmurar. Vamos cantar de Cristo noite e dia e com Jesus o mundo transformar. Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos em mais um culto gravado aqui pela manhã, nesse dia 19 de julho de 2020. E queremos convidar a todos a estarem conosco em mais um culto de bênção para a sua vida e bênção para nossas vidas. E hoje nós teremos algumas participações especiais, né? Hoje vai estar aqui tocando a sanfona, o acordeon, o meu amado pai e a minha mãe lá do Brasil gravaram um louvor e enviaram para estar participando do nosso culto. Também temos nosso amado irmão Pedro Biscaia, que vai estar também ministrando louvores, entoando canções em nome do Senhor ao nosso Deus poderoso. E hoje teremos também algumas participações também de irmãos lá do Brasil, né? São irmãos que estão trazendo mensagens lindas de incentivo, de carinho, de amor para nós aqui, a Igreja de Portugal, especialmente para a nossa Montagil e Pão de Açor, né? Nós temos hoje um casal lá de Brasília, que é o Ari e a Solange, o pastor Daniel Pivante, também de Brasília. E hoje também vai nos trazer uma palavra, um grande amigo em particular, amigo nosso, que é o pastor Elcio, lá do Rio de Janeiro, da cidade de Araruama. O pastor Elcio também, para vocês entenderem, ele também é um pastor missionário e arde em seu coração o desejo de estar aqui em Portugal. Também está aqui em nossa região pregando e anunciando e ajudando, né? Ajudando a esparramar o evangelho do Senhor Jesus. Então hoje temos um culto abençoado. Mas antes, queria convidar todos para abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, e vamos ler comigo. Esse mês nós estamos falando sobre ser discípulo de Jesus, e aqui é uma palavra muito linda em que nos fala sobre o amor, sobre o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso amado Senhor. Diz assim, João, capítulo 14, os primeiros versículos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma palavra linda em que o Senhor se identifica, né, e declara que Ele é o único caminho, a única forma de chegarmos ao Pai. Então Ele mesmo se diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E eu queria convidar a você a estar fechando seus olhos e vamos fazer uma oração para estarmos iniciando mais um culto em nome de Jesus. Senhor amado Deus, Pai, nós queremos te agradecer por mais esta manhã de domingo em que estamos aqui para louvar e engrandecer o teu santo nome. Temos aprendido este mês que o Senhor é o nosso mestre e nós somos os seus discípulos. E sabemos e entendemos que tu és o único caminho, tu és a verdade
e Tu és a vida. Não há outro caminho, não existe outra verdade na terra, não existe outra forma de trazer paz e alegria ao ser humano, se não for por Ti. Nós Te bendizemos, nós Te glorificamos e adoramos o Teu nome, porque o Senhor se revelou a Sua palavra a nós. Ó Deus querido, abençoa este culto que está iniciando, todos os nossos amigos e irmãos queridos que estão ouvindo, que estão participando também deste culto. Abençoe, Pai querido, a nossa Portugal, a nossa Montargil, Senhor, os nossos irmãos e amigos que precisam, que são carentes, como eu também necessito demais da Tua presença. Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o único caminho. Para onde iremos? Para onde podemos achar paz e alegria? Somente em Ti. Obrigado, ó Deus, por esse momento tão gostoso. E assim nós Te agradecemos em Teu nome. Amém e amém. E hoje... Bom dia, irmãos. Eu vou entoar um coro que eu compus baseado nos versículos 24 e 25 da Carta de Judas, que se encontra, é o penúltimo livro da Bíblia, antes do Apocalipse, e é uma doxologia, um louvor final nessa carta. São os versículos 24 e 25. Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar, aquele que nos apresentará diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e a majestade e o domínio e o poder antes de todos os séculos, agora e por todos os séculos. Amém. Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar, aquele que nos apresentará diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e a majestade e o domínio e o poder antes de todos os séculos, agora e por todos os séculos. Amém. Eu sou pai da missionária Madalena,
e sou o sogro do missionário Everson. É um prazer muito grande falar aí com os irmãos de Portugal. E eu também tenho um pouquinho de sangue também do povo de Portugal, porque o meu avô era português, eu sou neto de português. E para mim é um prazer muito grande ter os meus filhos aí com vocês, fazendo a obra de Deus. E eu quero deixar um pequeno, aqui a minha esposa, Tereza Passarelli, e eu quero deixar 2 versículos da palavra de Deus para vocês aí, os irmãos de Portugal. Está no Salmo 125, e o primeiro e o verso 2. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. E assim eu quero fazer um louvor, um pequeno louvor, aí para os irmãos de Portugal, com a minha acordeon. Amém, irmãos? Jesus pelo caminho, na sua longa jornada pelo mundo, era caída a noite quando veio apostar-se a teus pés um vagabundo. Era caída a noite quando veio apostar-se a teus pés um vagabundo. Pobre mendigo que desprezado és, pede o que queres de mim que eu te faça, é que tu seja compassivo a minhas feridas, e que tire o meu corpo toda chaga, é que tu seja compassivo a minhas feridas. Tem piedade da minha vida miserável, tu que leva o bem pelo caminho, vem tocar-me por tua mão admirável, convertendo em belas vozes a meu destino. Vem tocar-me por tua mão admirável, convertendo em belas vozes a meu destino. Meu nome é Ari, essa é minha esposa Solange. Salmo 27, no seu primeiro versículo, fala o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu refúgio. De quem terei medo?
E lá no 4 ele fala o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade e buscar a orientação no seu templo. Esses dias de adversidade, nós temos buscado essencialmente a presença de Deus. E a Igreja Mundial, ela é importantíssima nesse processo. Então, irmãos, contem com as nossas orações, contem com o nosso apoio, porque o Senhor está fazendo aí a mesma obra que Ele faz aqui. O Senhor, Ele existe, Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele dará a vitória para nós. Nós somos uma família em Cristo. Que Deus abençoe os irmãos e os fortaleça e os guarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, graça e paz, tudo bem? Pastor Daniel Pivante. Quero aqui deixar uma palavra para vocês. Se encontra em Tiago, capítulo de número 1, verso de número 12, que vai nos falar que aquele que perseverar em meio às provações, logo após ele ser aprovado, ele vai ter um prêmio. Ele receberá a coroa da vida. E quero dizer para esta nação que nós temos orado por vocês. Persevera até o fim, que tem um prêmio para vocês. O prêmio é esse, que é a coroa da vida. Então, vocês, nossos irmãos, irmãos da Igreja Brasileira, vocês que estão aí, nós somos uma única igreja. E eu, como pastor, eu tenho orado por essa nação. E eu creio que muito em breve veremos a glória de Deus em toda a nação de Portugal, em toda a igreja que está aí, uma igreja perseverante, uma igreja que tem lutado em meio às provações. Por isso que ela receberá uma coroa de vida. Deus abençoe a vida de vocês. Deus continue abençoando a igreja que está em Portugal. Vocês são bênçãos, vocês são pedras preciosas na mão do Senhor Deus. Então, Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Olá, bom dia para você que é aí de Montargil, também da Igreja Portuguesa. Aqui quem fala é o pastor Elcio, sou pastor no Centro Evangelístico, sou casado com a Lilian, pai do Alan e da Samara. Nós também pertencemos à Missão Cristã Europeia Brasil, a mesma missão do missionário Eberson, somos missionários também. E quero dizer para você nesta manhã que nós estamos com o coração ardendo, desejosos de estar aí também para, junto com vocês, proclamar o Evangelho, falar do Cristo ressurreto, falar da mensagem da salvação e, junto com vocês, expressar o amor de Deus para com todas as nações. Porque é isso que a Bíblia nos diz, que Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos aqui nos preparando também para irmos ao campo missionário português. Nosso desejo é expressar, é levar a expressão do amor de Deus pelos portugueses, por você que está aí. Então, daqui a pouco tempo, assim eu creio, estaremos chegando aí. Eu, a minha esposa Lilian, meu filho Alan, que tem 15 anos, e a Samara, que faz 10 agora, no mês de agosto. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Nós estamos mais uma vez aqui neste domingo dia 19 de julho, e é um prazer estarmos com vocês mais uma vez.
E dando prosseguimento à nossa série de mensagens, nós iniciamos o mês falando sobre o discípulo de Cristo, como ser discípulo de Cristo. E no primeiro domingo nós falamos sobre ouvir, darmos atenção à palavra do Senhor, sobre crer e sobre prosseguir no que nós aprendemos do nosso mestre Jesus Cristo. Semana passada nós ouvimos da nossa missionária Madalena sobre a importância do discípulo de Cristo permanecer na oração, estar em oração, orar como Jesus Cristo orou. E hoje nós daremos prosseguimento a essa série de mensagens falando sobre uma característica muito especial do Senhor Jesus Cristo. A característica que ele tem, que é a amizade. O Senhor quer ser seu amigo. Então nós vamos estar lendo sobre a amizade e o título dessa mensagem é: O discípulo tem uma relação de amizade com Cristo. E eu convido vocês para lerem comigo em vossas Bíblias, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. E na minha versão diz assim: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém. Então, o Senhor Jesus chamando a você, que você é amigo dele. E essa palavra, ela traz o seu discípulo mais para perto de si. Mas se nós fôssemos listar todas as qualidades de Jesus Cristo, nós iríamos listar dezenas ou centenas. E eu listei algumas aqui para a gente poder já começar a avaliar. Jesus Cristo, ele é Deus, ele é Pai, ele é Salvador, ele é Mestre, Deus conosco, Criador de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, bendito, magnífico, eterno, Cordeiro Santo. E se nós fôssemos começar a louvar ao Senhor, nós iríamos falar ainda mais qualidades, nós iríamos exaltar o Senhor ainda com mais qualidades, mas essas foram as que eu listei aqui no meu esboço. Mas uma qualidade que nós vamos ver hoje é a qualidade de amizade. O Senhor, ele quer ser seu amigo e ele quer ter uma amizade íntima de amizade com você. E Jesus, ele é a plenitude dos tempos. O Velho Testamento se converge a Jesus e de Jesus se converge toda a história da humanidade. Nós estamos no ano 2020. Você já parou para pensar por que nós estamos nesse ano e não no ano 5.000 ou 6.000? Porque Jesus Cristo veio há 2020 anos atrás e Jesus Cristo marcou a história. Então Jesus Cristo ele é a plenitude dos tempos. A vinda de Jesus Cristo foi tão importante que a era que nós estamos separa-se antes de Cristo e depois de Cristo. Então Jesus Cristo existiu, Jesus Cristo é real, ele veio ao mundo e ele veio ao mundo para um só propósito, para lhe salvar, para nos salvar, para que nós possamos ter os nossos pecados remidos por ele lá na cruz do Calvário. E esse mesmo Deus que te fez homem para salvar a sua vida, ele quer ter uma relação de amizade com você. E Jesus, ele é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Se nós fôssemos avaliar qual foi o principal ministério de Jesus Cristo, eu posso te afirmar que o principal ministério dele foi o de ensino, o de ensinar. Ele teve vários, diversos, mas eu acredito, lendo a Bíblia, que o principal deles foi ensinar. E ele é chamado de mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. E ele, como mestre, ele ensinava os seus discípulos. E no meio de tantas pessoas daquela época, Jesus Cristo ele separou 12 homens para que esses homens pudessem ouvir com mais frequência os seus ensinos.
Não que Jesus Cristo somente tinha 12 pessoas que o seguiam, mas 12 homens foram separados a dedos por Jesus Cristo para poder ser os principais receptores das suas mensagens e dos seus ensinos. Só que, lendo a palavra de Deus, nós vimos que onde Jesus Cristo estava, existiam multidões seguiam o Mestre para ouvir os seus ensinos, todas as verdades que o Senhor Jesus ensinava. Então, sempre onde Jesus Cristo estava, havia multidão. Só que no meio dessa multidão, haviam 12 homens separados para poder ser os multiplicadores das suas mensagens. Então, a mensagem de Jesus, os ensinos dele continuam 2020 anos depois do seu nascimento, aqui como homem. Porém, uma característica que queremos enfatizar de Jesus Cristo hoje é: Jesus é nosso amigo. Então, nesse versículo que nós lemos de João 15:15, ele diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha que privilégio que nós temos. E se nós formos avaliar sobre o que era um rabino lá do primeiro século, porque Jesus ele era mestre das leis, né? Ele entendia totalmente as escrituras, ele tinha todo o conhecimento humano e sobrenatural, e ele era Deus, ele é Deus, Jesus Cristo é Deus. Então, dele provinha todo o conhecimento. Então, Jesus ele era mestre das leis, ele era mestre das escrituras, e ele ensinava. A relação entre mestre e discípulo é uma relação de amizade, de confiança e de cumplicidade. Nós podemos avaliar que um discípulo ele é amigo do seu mestre, e um mestre ele tem o seu discípulo como um amigo. Então, a relação entre discípulo e mestre é uma relação de profunda amizade. Pode não ser um discípulo, mas todo discípulo ele é amigo. Então, você só vai seguir, conforme nós falamos na primeira mensagem aqui, você só vai seguir, você só vai ouvir aquela pessoa com que você tem amizade, com que você tem afinidade, ou com quem você se assemelha, aquela pessoa que toca profundamente na sua vida. Então, você pode ter vários amigos, só que necessariamente os seus amigos não vão ser os seus discípulos, mas todo discípulo ele vai ser seu amigo, porque ele vai se identificar com você, ele vai querer estar próximo de você. E Jesus Cristo ele quer que você tenha uma relação de amizade com ele. Nós fomos doutrinados numa doutrina histórica de autoridade. Então, geralmente, a autoridade espiritual na sua vida é aquela pessoa bem distante que impõe algumas regras, impõe algumas normas, mas... Então, nós muitas das vezes nós temos dificuldade de ver Jesus Cristo como um amigo, como aquela pessoa que nós podemos confiar, com aquela pessoa que pode nos ouvir a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Um amigo ele está disposto a qualquer hora a te dar atenção. Um amigo está disposto a qualquer hora, a qualquer momento, ouvir os seus lamentos. Um amigo nunca vai abandonar o outro na fase mais difícil da sua vida. E Jesus Cristo ele é esse amigo. E ele não quer que você o veja somente como mestre, mas sim como amigo. É o que nós lemos em João 15:15. Ele quer ser mais do que o seu ensinador, ele quer ser o seu amigo. E ainda avançando sobre a relação mestre-discípulo do primeiro século, os mestres daquela época, eles estavam num patamar de autoridade bem diferente do que Jesus Cristo propõe para os seus discípulos. O mestre daquela época, quando ele começava a ensinar,
de pé, os discípulos tinham que se ajoelhar aos seus pés, numa posição de reverência e muitas das vezes de submissão. E quando nós vemos Jesus Cristo ensinando, ele gostava de se colocar no mesmo patamar de igualdade. Muitas vezes ele se ajoelhava no meio dos seus discípulos, ele sentava na mesma mesa, ele queria compartilhar. Nós vemos que João, que era o discípulo que Jesus Cristo amava, ele encostava, reclinava a sua cabeça nos ombros de Jesus. Olha que ato de amizade, né? Reclinar a cabeça nos ombros do seu mestre. Então essa era a relação de amizade que o Senhor tinha com os seus discípulos. E essa relação não terminou naquela época. Ela continua e nós vamos ver no decorrer dessa mensagem. Então o mestre daquela época, ele era um doutor. Ele era simplesmente um profissional que ensinava. E Jesus Cristo não queria ser somente um profissional que ensinava. Muito pelo contrário, ele queria ter uma relação de amizade. E o ensino de Jesus, ele é baseado no amor. Ele não é baseado somente numa doutrina, apenas numa série de leis, numa série de normas, numa série de ensinamentos sem fundamento, mas o ensino de Jesus, ele é baseado no amor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em João 13, versículo 1, voltando um pouco as páginas da sua Bíblia aí. E lá em João 13, 1 diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha que coisa linda. Jesus amou os seus discípulos até o fim. Não teve uma hora que ele disse assim: Judas me traiu, não vou mais amá-lo. Tomé não tem tanta fé, ele sempre fica duvidando das coisas que eu falo, eu não vou amá-lo tanto, vou amar os outros. Não, a palavra do Senhor diz que Jesus amou-os até o fim. Até a última gota de sangue derramada na cruz, Jesus estava amando os seus discípulos. Jesus se entregou por amor. Jesus, ele até o último fôlego de vida, quando ele disse está consumado ali na cruz do Calvário, ele estava amando os seus discípulos, amando os seus amigos, amando os seus irmãos, amando até mesmo aqueles que os escarneciam. O Senhor estava amando. Então, o ensino de Jesus, ele é baseado no amor e não baseado numa norma, numa série de regras, mas é baseado no amor. E é por isso que onde Jesus Cristo é pregado, causa tanto impacto. E causa impactos extremos. Onde Jesus Cristo ele é pregado, ele é anunciado, ou todos vão amar, ou todos vão odiar. E não era diferente naquela época. Existiam os discípulos que seguiam o mestre, e existiam aqueles que o odiavam e queriam o matar, que eram os religiosos daquela época. E até hoje nós vemos isso. Ou Jesus Cristo, ele gera amor, ele gera um intenso amor, ou ele é odiado. Então, infelizmente, nós temos ainda que conviver com isso, porque nós somos discípulos. E conforme nós aprendemos nesses 2 últimos domingos, o discípulo, ele é um pequeno Cristo. O discípulo de Jesus, ele é um pequeno Cristo, porque ele repete as ações do seu mestre. Então, se Jesus ele era amado ou ele era odiado, nós podemos sofrer as mesmas questões, porque nós somos pequenos Cristos, nós somos repetidores dos ensinamentos de Jesus nessa terra. Nós vamos ver agora, o ensino de Jesus é baseado no exemplo, na imitação. E eu gostaria de agora avançar um pouco a leitura lá em João 13, versículo 13 ao 15, e diz assim: Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre,
vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o quê? O exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, o ensino de Jesus se baseava no exemplo, na imitação. E até hoje o ensino de Jesus se baseia no exemplo e na imitação. Nós aprendemos mais aquilo que nós vemos muito mais do que aquilo que nós ouvimos. Então, quando você vê um exemplo, aquele exemplo ele vale muito mais do que 1000 palavras. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele descobriu esse mistério, ou essa questão profunda do ensinamento de Cristo, quando Cristo falou quando Cristo falou sobre a questão do exemplo aqui em João 13,15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Lá em 1 Coríntios 11:1, Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:1, exatamente assim, ó: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha como Paulo entendeu a mensagem de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não que nós devemos imitar a Paulo como homem, mas imitar o exemplo que Paulo tinha em Jesus Cristo. Paulo, ele tinha a noção de ser imitador de Cristo. Paulo, ele tinha a profundidade, a grandeza de seguir os passos que Jesus Cristo deu. Então, Paulo, ele não disse simplesmente, sede meus imitadores, pronto. Não, Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, a segunda parte dessa frase muda todo o sentido da frase. Então, Paulo quis falar assim, sede imitadores de Cristo. E como eu sou imitador dele, então vocês têm em mim o mesmo exemplo que eu tive de Cristo. Olha que coisa profunda. E todos nós, como cristãos, nós devemos falar a mesma frase que Paulo disse. Mesmo que essa frase ela possa ser impactante na sua vida, mas nós devemos ser imitadores de Cristo. Todo discípulo, ele quer imitar o seu mestre. E se você for imitador de Cristo, as pessoas elas vão olhar em você Jesus Cristo. Amém? Então, amado, que você possa ser um imitador de Cristo, porque muitos precisam do seu exemplo. Muitos precisam ver Jesus Cristo na sua vida. E muitos vão seguir ao Senhor Jesus Cristo pela sua vida, porque você é um pequeno Cristo. E o processo de discipulado, ele é principalmente feito através da transferência, de imitação. Então, que nós possamos ser pequenos Cristo e que nós possamos gerar amigos, como Jesus Cristo fez. Então, como foi o processo de discipulado que Jesus praticou? Ele primeiro ensinava e ele depois fazia os seus discípulos ver os ensinamentos através das suas atitudes. E ele chamava os seus discípulos para serem seus amigos. Então assim nós temos que ser. Nós temos que ensinar e depois praticar e depois convidar-nos a ter uma vida de amizade. E Jesus Cristo, ele quer ser nosso amigo, ele quer ser o nosso principal amigo. Lá em Provérbios 18, 24, diz, há amigo mais chegado do que um irmão. Então Jesus Cristo, ele quer ser mais chegado, um amigo muito próximo de você. Uma outra característica do ensino de Jesus era conforto e consolo. O Senhor Jesus, em todos os seus ensinos, ele trazia conforto e consolo. Aquilo que um amigo faz com o seu amigo, aquilo que um melhor amigo faz com o outro. Ele quando vê o seu amigo em alguma situação desesperadora, ele quer sempre trazer o consolo e o conforto para ele. Olha o que o Senhor Jesus disse para Tomé, e abrindo um detalhe aqui, Tomé foi um dos discípulos mais incrédulos. Tomé foi aquela pessoa que
quando Jesus ressuscitou e ficou ali 40 dias indo ter com os seus discípulos, ele só creu que Jesus Cristo ressuscitou quando ele viu e colocou a mão nas mãos furadas de Jesus. Então esse foi a pessoa que nós vamos ler aqui, ó. Em João 14, 5, 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? A Jesus, com seu conforto e com seu consolo, respondeu Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é essa palavra que o Senhor Jesus, como um amigo, trouxe para o Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é essa palavra que o Senhor está falando para você nessa manhã. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou um caminho, eu sou uma verdade. Ele disse, eu sou o caminho. Somente existe um caminho que leva para o céu e é Jesus Cristo. E Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E para encerrar, o Senhor Jesus, Ele está entre nós, através do Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. O mesmo Consolador, o mesmo amigo Consolador que Ele foi durante todo o seu ministério aqui na terra, quando Ele esteve entre nós, Ele continua, Ele permanece através do Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo Consolador para nos ensinar e para ser o nosso amigo. Eu tenho certeza que quando você estiver em tribulação e orar a Jesus Cristo, Ele vai enviar o Espírito Consolador para te dar paz, para te dar consolo, para te dar aquele aconselhamento na hora que você mais precisa. Então, eu convido você a entregar sua vida a Jesus Cristo, o único que morreu na cruz para nos salvar, aquele que te ensina e aquele que quer te dar vida e vida com abundância e quer lhe chamar de amigo. Então, nós vamos orar nessa manhã. Senhor Jesus, que nós possamos ser verdadeiros discípulos que entendem que o Senhor quer ter uma relação de amizade conosco, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é um amigo, Pai, e quer nos ensinar dia após dia. Quer nos consolar, quer andar conosco, quer ouvir a nossa voz e quer caminhar conosco no decorrer da nossa vida, Pai. E muito obrigado, Senhor, porque hoje nós entendemos que o Senhor morreu na cruz e o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida, Pai. E somente andando nesse caminho nós teremos acesso à vida eterna. Ó, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Senhor, eu represento todos aqueles que estão ouvindo que não fez essa oração ainda, ó Pai. Então eu aceito o Senhor como o único suficiente Salvador da minha vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor possa abençoar tremendamente a sua vida e saiba que o Senhor Jesus é o seu amigo. Que palavra abençoada, né? Como que Deus tem nos enriquecido com mensagens que nos traz, né, o entendimento, nos faz entender e compreender que todos nós necessitamos ser discípulos de Jesus. E depois dessa palavra em que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem uma relação de amizade, de carinho, de amor, de amigo, né? Então que você guarde essa palavra do seu coração. E para estarmos terminando nosso culto, gente, nós queremos deixar aqui que voltamos com os nossos cultos em nossa missão, todos os domingos também, só que é às 6 horas da tarde. Há todo cuidado, há um distanciamento social, então venha participar conosco. E ao longo da semana temos nosso culto de oração, esse é online, todas as terça-feira também às 18h30
E eu quero te convidar a estar orando conosco. Nós aqui da Missão de Montargil estamos orando todos os dias, de segunda a domingo, até o final desse mês, estamos orando por lugares específicos aqui de Montargil. E eu quero te convidar, vem fazer parte dessa oração. Então nos acompanhe nas nossas redes sociais, vamos colocar lá os dias, a oração específica, para que você também esteja orando conosco. Então, Deus te abençoe, uma boa semana, que você possa se alimentar por essa palavra tão grandiosa da parte do nosso Deus. Boa semana, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo domingo.